Gente, você já ouviu falar ou você já sentiu sensibilidade nos dentes? Você sabia que atinge cerca de 50% da população brasileira? Eu não imaginava que o percentual era tão alto. Esse problema aí já é mais comum que a cárie. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a cirurgiã dentista Renata Amorim. Muito bom dia, querida. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui. Eu assustei. Essa questão da sensibilidade dos dentes, ela mais de 50%. Na verdade, hoje ela já atinge mais de 70% da população. Gente! 7 a cada 10 pessoas ou tiveram ou vão Sim. ter sensibilidade. E a sensibilidade, ela pode começar com que idade? Pois é, a sensibilidade, ela não tem uma idade específica, ela não é dependente da idade. Sim. Ela é muito dependente do estilo de vida da pessoa. Se ela é atleta, se ela tem problema gástrico, se ela consome drogas, algum medicamento específico. Mas a criança, por exemplo, ela pode ter A sensibilidade? criança tem menos chance de ter O sensibilidade. fato do dente de leite, ele tem menos sensibilidade ou não? Sim, porque a própria composição do dente de leite é diferente da composição do dente permanente, que vai vir depois da dentição decídua. Sim. Opa, desculpa. Não, pode completar. E o estilo de vida que a pessoa leva que vai favorecer ter ou não a sensibilidade nos dentes. É mais comum a partir da adolescência, idade adulta e idosos do que em crianças. Entendi. A gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas coisas, a gente vai dar algumas dicas para evitar a sensibilidade. Vamos então, só explica o que é a sensibilidade dos dentes. A sensibilidade, ela já é considerada uma doença, né? Sim. O dente, ele possui 3 estruturas básicas dentro dele, que é o esmalte, que é essa parte branquinha que a gente enxerga. Sim. A parte lá no meio, que é um tecido vivo, que é o nervo, que é quando dá canal. E a parte intermediária, é a dentina. A dentina é como se fosse um pacote de canudinho. Ela é um tanto de caninho. E dentro da polpa, tem nervo, né? E saem prolongamentos que entram dentro desses caninhos. Sim. Dentro desses caninhos tem líquido. Qualquer estímulo que você tem, por exemplo, você morder um picolé, você bater um garfo no dente, movimenta esse líquido e manda um estímulo lá para aquele nervo que entrou lá na beiradinha desse tubinho. Entendi. E isso gera um estímulo doloroso, que é a sensibilidade. Ah, eu achava que, por exemplo, era só, por exemplo, quente e frio. Não, não é só quente e frio. Um estímulo elétrico, um estímulo de contato. Às vezes o paciente já tem alguma restauração metálica, encosta um garfo, por exemplo. Ah, também. Como é que chama aquele papel? Papel alumínio. Gente, eu já tive isso. Criança, eu ficava mastigando papel. Eu já senti. Engraçado, né? Isso é sensibilidade. A pessoa que tem sensibilidade, ela sempre vai ter? Ou ela pode deixar de ter? Ela pode deixar de ter. Ela não quer dizer que ela vai ter e vai ser constante na vida dela. Sim. Pode ter períodos que vai diminuir e varia muito de pessoa para pessoa por causa do limiar de dor de cada pessoa. Cada um responde a um estímulo dependendo do seu limiar, do tanto que ela aguenta sofrer o estímulo. Olha, sofrer a dor. Interessante, interessante. Vamos falar um pouquinho? Gente, muito interessante aqui, olha algumas curiosidades, coisas às vezes que eu nem sabia, às vezes você também não sabia. E se você tem alguma dúvida, o WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Nas minhas mãos são exatamente 10h18, ao vivaço aqui no programa. Tira a sua dúvida, coloca o seu nome e o nome da sua cidade, manda por escrito. Combinado? Vamos falar sobre dicas para evitar a sensibilidade dos dentes. Uma delas é consultar o dentista aí para avaliar os hábitos da dieta alimentar e higiene bucal. Esse consulte ao dentista de quanto em quanto tempo? Como que seria isso? Um paciente que vamos supor que ele está de alta, que ele está saudável, que não tem nenhuma condição, né? A gente preconiza em torno de 6 meses uma consulta de rotina para ver se não vai ter nenhum problema, ver se não tem nenhuma força excessiva sendo incidida em algum dente específico, para ver se não tem recessão gengival. Então, uma consulta de rotina de 6 em 6 meses. Já a consulta específica, quando o paciente já tem sensibilidade, ele busca
a gente vai pesquisar como que é a dieta desse paciente. Sim. Ele tem orientação de tomar limão todo dia de manhã, Coisa no café muito da manhã, ácida. coisa muito ácida, ele toma muito vinho, ele chupa muita uva, muito tomate. Todos esses alimentos, fora café, refrigerante, água com gás, são todos alimentos que são ácidos e que favorecem a corrosão do dente. E a corrosão do dente favorece a sensibilidade. Que interessante. Tem um outro também que corrigir a sua mordida. Olha, essa daí é novidade para mim. Sim, quando os seus dentes eles estão bem posicionados, eles Sim. vão ficar bem encaixados no arco. Ok. E aí o que acontece? O dente de cima encaixa no de baixo e a força que deve ser incidida do de cima no de baixo, ela deve ser vertical. Sim. A partir do momento que o dente está recebendo carga de lado, o que acontece? Vão acontecendo microtrincas nele, e aí essas microtrincas, uma hora vai virando fraturas, microfraturas, né? Que a gente não enxerga, a hora que vê, vão dando cavidades, geralmente próximo da gengiva. O que aconteceu? Ali já removeu o esmalte e já degradou um pouco da dentina. A dentina ficou exposta, aqueles tubinhos estão expostos, aumenta o seu risco de ter a sensibilidade. Então, um dente bem posicionado vai gerar uma mordida adequada que vai minimizar o seu risco de ter hipersensibilidade. E isso pode ser a curto prazo ou normalmente isso acaba a médio prazo, longo prazo? Como que A gente não tem funciona? como afirmar tempo, Sim. porque isso depende muito da carga que o dente está recebendo. Né? Geralmente são anos para acontecer um desgaste no dente. Mas vamos supor que, por exemplo, aconteceu alguma coisa que o paciente recebeu um trauma, o dente movimentou. Sim. E aí aquele dente começa a receber de um dia para o outro cargas fora do eixo dele. Então não tem como se afirmar tempo. Uma coisa que hoje tem acometido muitas pessoas e às vezes elas não ter uma noção de que isso pode afetar essa sensibilidade é a questão dos tratamentos das questões gástricas. Porque hoje muita gente tem problema gástrico, estresse, ansiedade, e aí dá uma hérnia, aí dá uma esofagite, um refluxo, isso tudo afeta? Tudo afeta. O que acontece? Hoje o estresse é uma coisa cotidiana, Sim. né? Então, o paciente que ele está estressado, ele tem maior tendência a ter refluxo. Sim. Quando ele tem gastrite, refluxo, todas essas condições, o que acontece? Volta do seu estômago para a sua boca o ácido. O ácido do estômago vai para a boca em forma de gás ou em forma de líquido mesmo. E esse ácido do estômago vai corroer os dentes. Corroendo os dentes, aumenta o risco de sensibilidade. Olha lá, olha lá. Às vezes você nem imaginava que a questão estomacal poderia afetar. Sim, e às vezes o paciente nem sabe que tem problema de estômago, mas ele já tem hipersensibilidade. Olha, às vezes um leva o outro. Na verdade, ele já tem os sintomas, Sim. mas ele não sabe a origem de como que começou. Aqui fala que, dentro das dicas, usar aparelhos protetores seria como? Sim, pacientes que têm bruxismo, Sim. que apertam os dentes, eles devem usar um aparelho que geralmente é de uso noturno. Ele geralmente é rígido, existem eles flexíveis, mas não são legais porque ele vai te induzir a apertar mais. Então, o aparelho ele vai deixar a sua mordida ideal enquanto você está dormindo, porque você não está consciente naquele momento, né? Se desliga. E outra coisa, ele vai minimizar a força que seus dentes estão recebendo. Primeiro porque elas estão distribuídas em todos, porque é um aparelho só unindo todos os dentes. Sim. E outra coisa, porque vai relaxar mais a sua musculatura, porque vai alongar ela enquanto você está dormindo. O aparelho móvel também, quando a pessoa dorme com ele? O aparelho de contenção, depois que termina Tratamento. o tratamento? Não, eles são aparelhos diferentes. Sim. Esse que você falou, ele é para manter os dentes na posição Sim. depois do aparelho. Sim. Esse outro, ele é um aparelho que ele recobre os dentes Entendi. todos. São efeitos diferentes. São efeitos diferentes. Entendi.
Tem, com relação a enxaguar a boca com água antes da escovação? Sim. Essa daí também é outra. Tem muita gente que já vai escovar e nem enxágua a boca. Sim. O ideal é que você enxague a boca antes. Por quê? Quando você faz a alimentação, qualquer refeição, a sua boca ela fica mais ácida. E aí, o próprio bochecho com a água vai diluir esse ácido. Sim. Diluindo o ácido, menos risco de corroer o seu dente. O que acontece? Se você acabou de alimentar, tem que aguardar um tempo, o ideal uma meia hora, para você fazer a higiene. Porque a sua própria saliva protege da corrosão. Ela vai pegar o ácido e vai neutralizar ele, e aí vai diminuir o seu risco. Por isso que o ideal é aguardar 30 minutos. Como a gente só anda correndo, o ideal é fazer um bochecho, se você não tiver tempo de aguardar para ter que sair, né? Fazer um bochecho antes para diluir mesmo o ácido. Hoje em dia tem sido muito comum o clareamento dentário. Sim. O clareamento dentário, ele ajuda ou não a questão da sensibilidade? Aumenta, diminui ou não? Sim, o clareamento aumenta o risco de sensibilidade. O que acontece? O dente, o esmalte do dente, eles são cristais sobrepostos um no outro. Sim. Dentro desses cristais vão ficar os pigmentos da sua alimentação. A gente come molho de tomate, come beterraba, toma Coca-Cola. Então, assim, são alimentos que têm pigmentos que vão sendo depositados ali. O clareamento, o que ele faz? Ele penetra nesses cristais do dente e vai oxidar esse pigmento e vai dar o efeito de clarear o seu dente. Só que o próprio material clareador, ele pode penetrar na estrutura do dente, cair lá na dentina, naqueles tubinhos, gerar uma deformação e um estímulo para a polpa. E o paciente pode vir a ter sensibilidade. Tem gente que às vezes tem durante o tratamento. Sim. O meu marido teve. Ele não conseguiu fazer o tratamento todo em casa, Sim. você acredita? Vamos para o nosso espaço verde. O que você trouxe aqui pra gente? Conta. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu trouxe um modelinho de um dente mostrando aquilo que a gente estava falando. Ó, que legal. O esmalte é a parte que a gente vê, né? Sim, a parte sim. clarinha. Vamos fazer de conta que a minha mão aqui é a gengiva, né? Sim, sim. Deixa eu virar pro lado de cá. Internamente, a gente vê o esmalte. Certo. O esmalte, ele é composto de 97% de mineral. Então, ele é muito rígido. Sim, sim. Né? A polpa, que é essa parte vermelhinha, que é a parte que é viva, que é onde que tem o nervo, tem vaso sanguíneo. Quando o pessoal vai ter que fazer canal. Isso, exatamente. É lá. E aqui a dentina, tá vendo? Eles até fizeram um modelinho com umas ranhurinhas simulando os túbulos da dentina, né? A partir de um estímulo que o dente recebe, movimento líquido aqui, a polpa responde com a sensibilidade, né? Uma coisa que eu não falei, quando a carga, em vez de ser assim, ela é lateral, tá vendo que tá forçando minha mão aqui? Certo. O que acontece? Essa área do dente é a área mais frágil para receber carga de lado. Então, além do problema do ácido que pode corroer o dente, tem um problema mecânico. Se você tem uma má posição do seu dente, ele está recebendo uma carga errada, essa área do dente, como o dente é rígido, ele não dobra, ela vai vai ocorrendo as microtrincas e vai acontecendo uma cavidade. Olha, e também pode ser um local onde pode ter sensibilidade. Sim. Exatamente, porque aí vai expor, a partir do momento que, tá vendo que aqui é mais fininho o esmalte do que aqui em cima? Sim. Expôs aqui a dentina muito mais fácil do que se fosse aqui por cima. Entendi. Né? Outra coisa que pode acontecer, paciente que tem bruxismo severo, aperta, range, ele começa a raspar o dente de cima e de baixo, vai diminuindo essa estrutura de esmalte aqui em cima e vai expondo mais a dentina embaixo. Por isso, essas aqui são as plaquinhas? Sim, essas são as plaquinhas. Essa plaquinha é de clareamento, ó, ela é mole, né? Ela é bem diferente das outras. Essa placa, que é a placa para o paciente que tem bruxismo, tá vendo? Ó? Ela é rígida, não dobra. Sim. Né?
Já essa daqui, tá vendo que ela é lisa, ela é inteiriça, que você estava perguntando da questão do outro aparelho de contenção, ela é bem diferente. O de contenção, ele tem um metal aqui na frente. Essa não, ela é toda inteiriça, né? Distribui a força para todos os dentes juntamente. E quando o paciente realiza alguns movimentos específicos, de ir para frente, para um lado e para o outro, tem dentes específicos que vão tocar. Sem sobrecarregar a sua musculatura e sem sobrecarregar a articulação aqui também. Entendi. Né? E tem essa daí? Pois é, essa é diferente, né? É uma placa de esporte. Olha! É uma placa de esporte. Ela protege de trauma, assim, a pessoa corre, a pessoa faz luta, ela vai proteger os seus dentes, né, de trauma. Você tá vendo que ela é diferente? Ela é bem maior do que essa aqui. Sim, pega a né? gengiva toda. Ela pega na parte da frente da gengiva. E a escova de dente? A escova de dente, vamos lá. Eu trouxe 3 modelos para você ter uma ideia da diferença das cerdas. Sim. Tá vendo que essa aqui faz até mais barulho? Certo. Mais rígida. Ela é mais rígida. Essas outras já são mais finas. Sim, sim. Então, o que acontece? Quando ela é mais rígida, ela vai fazer uma abrasão, vai causar... Como se machucasse. Como se ela tirasse pedaço mesmo. Quanto mais, aí você junta com uma pasta de dente que ela é muito abrasiva, aquelas pastas de dentes clareadoras, tem uns que tem umas esferinhas, você joga isso em cima do seu dente. Só piora. Só piora. Querida, eu quero te agradecer imensamente. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.